Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33, aqueles que quiserem acompanhar na sua própria Bíblia ou aqueles que quiserem acompanhar aqui, mas eu vou fazer a leitura do texto à medida em que eu for fazendo a exposição desse texto e gostaria que você me acompanhasse. Nós vamos pegar a primeira parte desse capítulo 33 de Jeremias, nós vamos lê-lo até o versículo 16, aos poucos, à medida em que eu for fazendo aqui com vocês as considerações que quero fazer, mas antes, preliminarmente, deixe-me dizer o seguinte: o profeta Jeremias é um dos principais profetas do Antigo Testamento, juntamente com Isaías, Ezequiel e Daniel. São os chamados grandes profetas, em contraposição aos chamados pequenos profetas, não apenas por uma questão de importância, mas principalmente por causa do tamanho dos seus livros. Estes livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os livros maiores, com mais capítulos, mais volumosos. Os chamados profetas menores, lá desde Oséias até Malaquias, são esses profetas cujos livros são mais sintéticos, mais resumidos, menores. É por causa desta diferenciação que os chamamos de maiores ou de menores. Mas nós não podemos negar que Jeremias é um desses profetas que tem a sua profecia bem mais considerada, juntamente com a de Isaías. São os dois mais importantes sempre, não só no fato de serem os profetas mais citados desses maiores, os mais citados no Novo Testamento, mas em função da dramaticidade, da eloquência, da contundência das suas mensagens. Isaías é o profeta tão próximo do Evangelho, tão próximo da proclamação do Novo Testamento, que o livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. E Jeremias não fica muito mais distante do que isso. Ele também é um profeta extremamente engajado naquilo que ele falava, ele se envolve emocionalmente, ele se emociona muitas vezes. Jeremias é chamado de um profeta chorão, porque ele se emociona com a situação do seu país, se emociona com a situação da sua nação. Ele pegou justamente o momento em que Israel ia ser invadida pelo exército de Nabucodonosor, pelo exército da Babilônia. Ele falou ao povo que isso ia acontecer, ele preparou o povo para que isso acontecesse, advertiu o povo que isso iria acontecer. Inclusive, nós começamos a ler no capítulo 33, as primeiras palavras do capítulo 33 são essas: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda. Ele já tinha passado por um calabouço profundo e já tinha ficado um tempo lá. Depois de um tempo nesse calabouço, ele foi levado ao pátio da guarda, um pouco mais acima, onde ficava mais perto do ar fresco. E ele havia sido preso porque disse que Jerusalém seria destruída pelo exército caldeu. E o rei de Jerusalém e os governantes de Jerusalém se revoltaram contra ele, falar contra o reino do sul daquela maneira, falar contra Judá daquela maneira, se revoltaram contra ele e mandaram prendê-lo. Por isso ele estava preso. Jeremias estava preso porque foi fiel à mensagem que deveria transmitir. Ele não teve medo de desagradar os governantes. E ele principalmente não teve medo das consequências que teria nesse sentido. Porque todas as vezes que nós firmamos nossos princípios, e principalmente quando firmamos nossos princípios, numa situação como aquela que Jeremias estava vivendo, de gente que não entendia o que era o reino de Deus, nem quais eram os valores do reino. E quando Jeremias fixa os valores do reino e fixa os valores da palavra, porque estava diante de um governo que desconhecia os valores do reino e os valores da palavra, então ele sofre as consequências. Esse texto de Jeremias 33 começa com Jeremias preso. E é esse texto de Jeremias 33 que tem esse versículo que vocês conhecem muito bem, que é citado muitas vezes,
que é o versículo 3. No verso 2 a gente diz: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Aí vem o verso 3 que você conhece bem: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. No preâmbulo de tudo que vai ser dito no capítulo 33, isso aqui é extremamente importante. Jeremias estava numa prisão, estava abandonado, esquecido, castigado por ter sido porta-voz de Deus. Estava com certeza e sem dúvida alguma passando um dos momentos mais difíceis da sua vida, enfrentando uma grande adversidade, mas Deus se manifestou a ele exatamente naquele contexto e se dispôs a ouvi-lo. Clame a mim, porque Deus sabe que é justamente nesses momentos em que estamos nos calabouços da vida, em que estamos nos pátios da guarda da vida, em que estamos enfrentando adversidades, dificuldades, problemas, conflitos, aflições. Deus sabe que nesse momento precisamos muito sentir a sua presença. Precisamos muito senti-lo perto de nós. Precisamos sentir a sua graça e precisamos sentir a sua misericórdia. E foi nesse contexto que Deus fez a promessa de restauração do reino de Judá, do povo que ia ser dizimado e que ia cativo e que ia ficar 70 anos aproximadamente no cativeiro babilônico. É nesse momento, sem horizonte, sem futuro, sem noção do que iria acontecer, sem esperança, nesse momento Deus promete a Jeremias que iria restaurar uma série de coisas. E esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para você essa noite. Nós temos um Deus que está disposto a fazer restaurações. Não há poço tão profundo que Deus não possa chegar até lá. Não há situação tão escura, tão noturna, que a luz de Deus não possa brilhar lá. Quem percorre os chamados caminhos de Paulo, que pega ali partes da Grécia e partes da Turquia, por onde o apóstolo Paulo passou, fazendo seu ministério na Ásia Menor, que era chamada Ásia Menor na época, encontra uma das prisões em que Paulo esteve encarcerado. Uma dessas prisões possui um subsolo, ali onde Paulo provavelmente ficou, numa delas, naquele subsolo de pedras, naquele subsolo de escuridão. E quando as pessoas acompanham os guias turísticos para ver onde, provavelmente naquelas cercanias, Paulo esteve encerrado, elas veem como Paulo ficou distante de tudo, no escuro, no silêncio, por meses. Mas uma coisa se nota ali: se fica em silêncio, se nota o barulho de uma fonte que há séculos brota naquele local e cuja água vai percorrendo o solo daquele calabouço, água saída do manancial fresca que vai passando ali, no meio da escuridão, no meio do silêncio, no meio das pedras. E quantas vezes o apóstolo Paulo, encerrado naquele subsolo, deve ter olhado para aquela fonte d'água
e deve ter dito: eu estou aqui preso, eu estou aqui encarcerado, eu estou no escuro, eu estou no subsolo, mas eu ainda posso contar com essa fonte d'água que brota exclusivamente para mim. Pois é exatamente isso que acontece na nossa vida quando nós temos certeza da presença do Senhor conosco. Não há fundo, não há poço tão fundo, prisão tão obscura, na qual o Senhor não possa chegar e revelar seu amor, revelar sua misericórdia e principalmente renovar as nossas esperanças de restauração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Quando é que a restauração do Senhor começa e como é que Ele começa fazendo essa restauração nas vidas que estão em momentos difíceis, se sentindo destruídas, se sentindo maceradas, se sentindo sem futuro, sem esperança. Como é que sopra essa brisa da esperança divina e da restauração divina? Então é esse texto que nós estamos tratando. Nesses 3 primeiros versículos fica muito claro que Deus está perto e Deus se dispõe a nos ouvir, e Deus se dispõe a ouvir o nosso clamor, e principalmente Deus se dispõe a nos restaurar. Restaurar nossas esperanças, restaurar nossas forças, restaurar nossas energias, restaurar nossa determinação, restaurar nosso otimismo, restaurar nossa confiança. Deus está disposto a restaurar aquilo que precisamos que seja restaurado para continuarmos caminhando, para prosseguirmos nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação, nessa nossa jornada aqui. Mas como é que isso acontece? Como é que se engendra aqui a restauração do Senhor? Quando é que começa a restauração do Senhor e como é que ela se processa? Bem, vejam lá, no verso 4 e verso 5 nós lemos o seguinte: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. A restauração de Deus tem um ponto em que ela começa que para nós é muito difícil, mas não tem como a restauração de Deus começar sem que seja nesse ponto, em que tenhamos uma visão clara da situação em que estamos. Deus diz a Jeremias isso aqui, que a cidade de vocês vai ter esse ataque dos babilônios. E isso por causa da maldade de vocês, isso por causa das escolhas que vocês fizeram. E a gente sabe o quanto de maldade do homem, de cobiça do homem, de ambição do homem, de violência do homem estraga, por exemplo, uma cidade e um estado como o nosso em que vivemos, ou um país como esse em que habitamos. De que maneira a ganância dos governantes, a maldade dos cruéis, a ambição dos que querem apenas lucrar, de que maneira essas coisas destroem o lugar, empobrecem um povo, roubam as esperanças de cidadãos. Não é muito difícil nós entendermos o que é viver em ruínas, porque digo a vocês, nós não estamos precisando de um ataque aéreo, de uma guerra para nos mostrar o que é viver em ruínas. Neste país nós estamos lidando com ruínas. Neste estado em que vivemos estamos lidando com escombros. Estamos lidando com o que restou. Fomos saqueados e estamos agora lidando com o que restou. Vivemos uma situação
em que o que fala mais alto é a violência, é o crime, é a corrupção, é a injustiça. Estamos lidando com ruínas. Não é difícil imaginar o que Jeremias sentia no lugar em que ele vivia. Não é difícil imaginar quando se fala em muitos cadáveres espalhados. Nós bem sabemos o que é isso. Nós não precisamos de uma guerra aqui para mostrar o que são cadáveres espalhados. Nós sabemos o que são pessoas morrerem inocentemente, morrerem na rua, andando, vivendo, tentando trabalhar, inseguras, sem proteção. A gente sabe o que é andar numa cidade que acumula cadáveres. Mas a restauração de Deus começa quando a gente olha para a situação em que estamos. Deus só começa a restaurar as coisas, e muito especialmente no que se refere à nossa vida, Deus começa a restaurar nossa vida quando nós paramos e olhamos com olhos realistas quais são os nossos cadáveres pessoais, quais são as nossas ruínas pessoais, quais são os nossos escombros pessoais. O que foi que fizemos com nossa vida? De que maneira nós a arruinamos? De que maneira fizemos escolhas erradas? De que maneira fizemos opções erradas? É quando nós paramos e olhamos para o que somos, da mesma forma como o filho pródigo parou naquela pocilga em que ele estava e olhou para o que estava acontecendo com ele. Foi só quando ele parou e olhou com olhos realistas para si mesmo, sem auto-engano, sem enganar-se a si mesmo. Ele olhou para ele, onde ele estava e como ele estava. Foi ali que começou a mudança da sua vida. E toda a restauração que Deus pode operar na vida de uma pessoa começa quando nós corajosamente assumimos os estragos que provocamos. E olhamos para a gente e damos nomes aos bois. Chamamos de ruína o que é para chamar de ruína. Chamamos de estrago o que é para chamar de estrago. Chamamos de escombro o que é para chamar de escombro, sem enfeitar essas coisas, sem nominá-las com nomes agradáveis ou sem perfumá-las. Porque cadáveres nós não perfumamos, porque continuarão sendo cadáveres. É quando nós contamos os cadáveres dentro da gente e vemos o que fizemos de nossa vida, as escolhas que fizemos, e assumimos isso. Eu errei, eu escolhi mal, eu estou por um caminho, eu estou numa estrada que não vai terminar bem, porque as minhas escolhas foram escolhas ruins, e eu preciso mudar isso. É aqui que começa a restauração de Deus. Por isso Deus chama Jeremias e chama o povo à realidade e diz: olhem o que vocês fizeram. Isto aqui não está acontecendo por um capricho. Isso está acontecendo como consequência do que vocês fizeram. Olha, nós somos totalmente responsáveis pelos caminhos que damos às nossas vidas. Às vezes, queremos culpar situações, contextos, pessoas, faltas de oportunidades, ou seja o que for, mas muito especialmente nas escolhas morais que fazemos, nas escolhas éticas que fazemos. Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que escolhemos e pelos passos que queremos dar. E a restauração de Deus só começa quando Pedro chora amargamente e quando nós dizemos: foi aqui que erramos. Em segundo lugar, a restauração de Deus começa também
quando nós confiamos no perdão divino, porque Deus não para só olhando os escombros e as ruínas, Ele mostra o que Ele pode fazer com isso. E nos versos 6 a 9 nós lemos: todavia, trarei restauração e cura para a cidade, curarei o meu povo, e lhe darei muita prosperidade e segurança, mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente, e os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Sim, a restauração que Deus prometeu e que começa 70 anos depois, quando começa a trazê-los de volta para a sua terra. Bom, isso aconteceu historicamente com Israel, mas nós estamos aplicando isso para a nossa experiência existencial. E a restauração de Deus nas nossas vidas começa no ponto em que assumimos que erramos, das escolhas que fizemos, do próprio mal que causamos a nós. Então vem a segunda coisa, que é a garantia de Deus que seremos perdoados. Temos um Deus que não se contenta em condenar. Temos um Deus que não se satisfaz em dizer o preço que está sendo pago. Mas nós temos um Deus que promete perdão, que promete cura, promete restauração. É isso que Ele está prometendo. E a restauração começa nesse ponto, não só no ponto em que enxergamos o que fizemos, mas no ponto em que nós, arrependidos e contritos, confiamos no seu perdão, porque para Deus também não interessa que sejamos pessoas que passem o resto da vida lamentando seus erros, ou que passem o resto da vida contando suas ruínas. Deus não é um Deus que tem prazer em ver-nos apenas ali entristecidos com o que causamos. Ele é um Deus que quer perdoar, quer restaurar. Ele diz: olha, é isso, então vamos começar de novo. É aqui, então vamos reconstruir. É desse jeito, então vamos restaurar. Nós não temos um Deus que nos deixa num pântano de desespero, mostrando que somos. Nós temos um Deus que nos tira do pântano de desespero e nos coloca no horizonte da esperança, mostrando o que pode fazer em nós. Deus não só mostra o que somos, Ele mostra o que pode fazer em nós. E essa restauração do Senhor começa quando nós nos arrependemos, nos quebrantamos, pedimos seu perdão, pedimos sua misericórdia, pedimos sua graça. E recomeçamos, não só tendo o perdão de Deus, mas nos perdoando. Não só tendo o perdão de Deus, mas voltando a nos estimularmos para prosseguirmos. Há muita gente que Deus já perdoou há muito tempo, mas que não se perdoa. Há muita gente carregando fardos que não precisam carregar, porque Deus já tirou esses fardos, mas elas não se perdoaram e continuam levando o peso da culpa sem necessidade. Nós não podemos só contar com amor e com perdão de Deus, a gente também precisa se sentir perdoado, senão ninguém caminha. Ninguém caminha sem a certeza de que pode recomeçar, de que está perdoado. Ninguém prossegue olhando para trás como a mulher de Ló, que virou estátua justamente porque quem olha para trás e mantém seus olhos apenas no passado não caminha para frente. Pessoas que passam a vida lamentando feridas que nunca fecham. Pessoas que passam a vida carregando amarguras, mágoas e ressentimentos que nunca são resolvidos. Filhos que não perdoam seus pais pelos erros que cometeram.
gente que carrega lembranças cheias de tormento, de angústia. Um fardo que não precisa ser carregado quando nós confiamos no perdão de Deus. A restauração de Deus começa aqui, quando reconhecemos quem somos e quais são nossas ruínas, mas também quando nós confiamos que Deus nos ama e perdoa. Quando nós temos uma experiência pessoal com o perdão de Deus e dizemos, sim, foi tudo isso, mas Deus me perdoou e me restaurou. A terceira coisa que vemos nesse texto é que a restauração de Deus começa não só quando enxergamos a nossa condição, também não só quando contamos com o perdão divino, mas a restauração de Deus começa quando nós confiamos, acreditamos e depositamos a nossa fé na verdade de que Deus é bom e tem bons propósitos para a gente. E é essa preocupação de Deus em deixar bem claro ao povo, porque a partir do verso 10 a gente diz, assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais, contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida, e até para permitirmos que o Senhor faça as restaurações em nós que precisa fazer, é a nossa desconfiança de que Ele realmente nos ama e quer nosso bem. Essa é uma tentativa desde o início. Se vocês prestarem atenção na narrativa do Gênesis 3, que dramatiza e descreve o que é a perdição humana, vocês vão ver que a grande tentação foi essa: colocar no coração humano a semente da dúvida sobre a bondade de Deus. Quando é dito a eles, Deus não quer que vocês comam desse fruto, não para o bem de vocês, mas porque Ele não quer concorrência, porque vocês serão como Ele, e Ele não quer que vocês sejam como Ele. Essa é a dúvida quanto à bondade de Deus que é colocada em nosso coração. Foi o mesmo problema do salmista Asaf no Salmo 73. Quando ele começa a olhar as pessoas que pareciam tão ímpias, tão más, prosperando ali ao redor dele, e quando ele olhava para ele, dizia, mas eu sou uma pessoa que procura fazer tudo certinho, e estou aqui cheio de dificuldades, enquanto esses que fazem tudo errado, que fraudam um monte de coisa, que enganam, que são desonestos, eles vão prosperando, vão crescendo, vão multiplicando seus bens, e eu que quero fazer tudo certo, fico aqui nessa dificuldade imensa. E aí ele diz no Salmo 73, quase que eu tropecei pensando assim. Quando eu comecei a duvidar do amor de Deus e a botar na minha cabeça o seguinte, Deus se esqueceu de mim, Deus não pensa em mim, Deus não me ama, porque vai abençoando esses ímpios e se esquece de mim. Não há nada que pode destruir mais a nossa paz interior do que a dúvida sobre a bondade de Deus e sobre seus bons propósitos. Não é à toa que todas as vezes que passamos por dificuldades, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é essa pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo minhas preces? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E a restauração de Deus na nossa vida, além de começar no ponto em que nos enxergamos como somos e assumimos isso, e além de começar nesse ponto em que Deus nos perdoa e nos dá a certeza do perdão, abre o nosso entendimento para a sua bondade,
para os seus propósitos bons e reafirmamos no nosso coração: Deus é bom e me ama. E é só aí que meus pés se firmam. Os meus pés se firmam sempre que o meu coração acredita no amor de Deus por mim. Da mesma forma, os meus pés escorregam todas as vezes que eu duvido do amor de Deus por mim. É disso que Jeremias está falando. Olha, vocês vão ver essa cidade devastada, vazia, sem seres humanos, sem animais. E vocês vão pensar que estão abandonados porque Deus não os ama. Não, Deus vai mexer nisso tudo e vocês verão que Deus ama vocês, e vocês vão entrar com ações de graças dizendo: Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. A restauração de Deus então começa quando a gente se enxerga como é. Continua quando aceitamos o perdão de Deus e nos perdoamos. Prossegue quando nós começamos a entender que Deus é bom e quer o nosso bem, e confiamos nisso, e firmamos nossos pés nisso. E finalmente, a restauração de Deus começa na nossa vida quando nós começamos a ver além do que os nossos olhos podem ver. E nos versículos 12 em diante diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes de Cefelá, do Negueb, do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Você está vendo só desabitado? Está vendo tudo deserto? Está vendo tudo abandonado? Então Deus diz: olhe para além disso. E se você tiver condições de olhar para além disso, você vai ver ovelhas de novo andando por essas pastagens, pastos verdejantes nessas terras, tudo reconstruído e restaurado por Deus. Porque a restauração de Deus começa em nossa vida quando a gente começa a enxergar além daquilo que está diante dos nossos olhos. O que é que você está vendo? Você está vendo um homem na sarjeta, que mais parece um animal que um ser humano. Deus nos manda olhar para ele e ver alguém que foi resgatado e dignificado por ele. Foi assim que a vida de muita gente mudou, porque acreditou que Deus podia tirar aquela pessoa da sarjeta. Estão hoje aí porque alguém olhou muito mais do que alguém na sarjeta. E é assim que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas experiências pessoais, quando a gente começa a enxergar além daquilo que a gente vê. Quando a gente olha ao redor e só vê motivo para lamentar, mas começamos a enxergar que Deus pode mudar aquela situação, a confiar e a esperar isso, e a não nos lançarmos num redemoinho de pessimismos e lamúrias e murmurações e negativismos, mas mantemos o olhar da esperança, mantemos o olhar da confiança de quem pode transformar aquelas coisas, e enxergamos além do que nossos olhos podem ver. Porque se nós não nos acostumarmos a olhar além do que nossos olhos podem ver, nós seremos pessoas muito pessimistas, muito amargas. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, se eu olho apenas para as coisas como elas são. Porque quando eu olhar para a morte, eu vou ver só a morte. E quando eu olhar para o pó, eu vou ver só o pó. E quando eu olhar para a sepultura, eu vou ver só a sepultura. Se a minha esperança está apenas nessa vida, diz Paulo, eu sou o mais miserável de todos. Porque o que essa vida pode oferecer para mim, além de tudo isso que eu estou vendo aqui? Tudo voltando ao pó.
tudo voltando ao pó. Mas quando nós olhamos com o olhar da esperança, até para a morte nós olhamos com um olhar diferente, porque nós começamos a ver que a morte não é o ponto final. E se a morte não é o ponto final, nenhuma situação desta vida é o ponto final. Se Deus pode transformar a morte em vida, é porque Ele pode transformar qualquer situação nessa vida. E pode nos dar esperança a respeito de qualquer coisa. Basta que nós olhemos além do que estamos vendo. Agora, o que interessa finalmente para a gente é de que forma Deus personifica essa restauração. Porque é claro que a nossa pergunta, quando nós olhamos isso e vemos como é que a restauração de Deus acontece, a restauração de Deus acontece quando a gente se vê como somos, a restauração de Deus acontece quando somos perdoados por Ele, a restauração de Deus acontece quando confiamos na sua bondade, no seu bom propósito, a restauração de Deus acontece quando nossos olhos veem mais do que vemos. A gente pergunta, de que forma isso se torna concreto? De que forma isso se torna palpável? Foi a pergunta que o povo fez, e a resposta que o Senhor dá entre os versos 14 e 16 é esta: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Vejam que ele agora personifica a obra da sua restauração naquele que é o renovo justo, naquele que vem da linhagem de Davi, naquele que é o justo e certo na terra. É claro que a gente não pode deixar de perceber que esta é uma profecia messiânica, que Jeremias está se referindo àquele que viria, ao Senhor que veio, aquele que foi chamado de filho de Davi, que vinha da linhagem de Davi. É claro que Jeremias está se referindo à maior, mais poderosa e definitiva revelação do amor de Deus aos homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que vem, Ele é que se faz presente, Ele é que se identifica conosco, Ele é que assume as nossas dores, Ele é que é o justo, Ele é que é o certo, Ele é que veio para nos mostrar o que Deus pode fazer em nós. E é claro que tudo isso toma forma em Cristo. É como se Jeremias estivesse dizendo, sim, isso tudo vai acontecer, porque nós estaremos naquele que é o renovo do Senhor, onde todas as coisas são feitas novas, onde tudo é restaurado naquele que é o renovo do Senhor. É claro que essa é uma profecia que se refere ao que nós em Cristo recebemos. Ele é a parte concreta de tudo isso. Ele é o elemento central de tudo isso, e é para Ele que essa profecia está dirigida. Só que tem uma coisa, Jeremias fala do Senhor Jesus aqui olhando para frente na esperança. Nós falamos do Senhor Jesus olhando para trás, porque Ele já veio. Jeremias confiava naquele que viria. Nós olhamos para aquele que veio e que realizou a sua obra por nós. A nossa vida pode ser restaurada assim. Como eu dizia, não há poço tão fundo do qual Deus não possa nos tirar. E Ele faz isso através de Cristo e através do momento em que estamos nele, porque aquele que está no renovo, aquele que está no que ressuscitou dos mortos,
Aquele que está no que pode todas as coisas é aquele que tem a sua vida restaurada, porque a grande restauração do Senhor vem a nós justamente por estarmos em Cristo. Curva a sua cabeça, por favor, eu quero orar por você. Talvez aqui, essa noite, haja pessoas, haja alguém que sabe que sua vida precisa de restauração, que sabe que precisa de perdão. Talvez esteja com sua vida em ruínas, em escombros, e queira lançar a sua esperança no Senhor Jesus, esse que é o renovo, esse que vem renovar todas as coisas, esse que vem restaurar todas as coisas. Eu quero convidar você essa noite a fazer isso, a confessar a sua confiança no Senhor, a fazer com que o seu coração descanse nele e a dizer: sim, é isso que eu quero. Quero minha vida restaurada pelo amor de Deus em Jesus. Eu quero estar em Cristo, eu quero experimentar o que é estar nele, para que ele me restaure e transforme a minha vida. Eu quero orar por você, se você quer isso, antes de nós encerrarmos, antes de sairmos. Se a sua vida precisa de restauração, é lá, no renovo, naquele que veio para isso, para restaurar a nossa vida. Eu quero convidar você a colocar a sua vida à sombra de Jesus, a colocar a sua vida em Cristo, a colocar a sua vida no seu colo e deixar que Ele faça a restauração que Ele precisa fazer. Se você quer isso essa noite, eu quero orar por você. Se você essa noite está dizendo: sim, é isso que eu quero, é hoje que eu preciso dessa experiência de fé, de confiança, ore por mim. Se você está dizendo isso, eu quero orar por você. Fique em pé no lugar em que você está. Basta levantar-se e ficar em pé no lugar em que você está. Se você está confiando nessa restauração que o Senhor pode operar em você, isso, como essas pessoas estão fazendo, podem se levantar, podem ficar em pé. Aí, isso, no lugar em que vocês estão. Que bom que você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Que bom que você confia nisso. Que bom que você quer isso. Que bom que você quer isso. Mais alguém quer fazer isso? Basta ficar em pé e você estará dizendo: sim, ore por mim. Estará dizendo: sim, eu quero o Senhor comigo. Agora, venham aqui à frente que eu quero orar por vocês. Podem sair dos seus lugares, venham cá. Venham aqui à frente. Saia do seu lugar agora, venha cá, fica aqui comigo. O restante da congregação pode ficar em pé. Vamos acompanhando e vamos cantando juntamente com eles. E vocês venham cá, eu quero orar por vocês. Todos vocês que se levantaram, fiquem aqui junto de mim. Eu quero orar por vocês e pela vida de vocês. Pedir que Deus possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Isso, podem vir. Daqui a pouco a gente vai cantar o restante do hino. Olhem aqui para mim um pouquinho, por favor. Como eu disse no começo, é uma questão de confiança, de fé, sabe? Eu não sei qual é o problema que vocês estão passando, quais são as dificuldades, mas eu sei que nós temos alguém que pode estar conosco, transformando, fortalecendo e nos fazendo caminhar. Eu vou orar com vocês agora aqui, junto com vocês. Depois eu vou pedir que, enquanto encerramos, vocês vão se encaminhar ali para a sala e vão receber um material gratuitamente para vocês levarem para casa
com mais coisas a respeito da palavra que nós dissemos, para que você leia, para que você aprofunde seu conhecimento da palavra de Deus e fortaleça essas experiências que você está tendo no Senhor agora, tá bem? Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor querido, cada um que está aqui com seu coração aberto, sabe o que precisa ser restaurado, o que precisa ser transformado. Há aqui corações que querem ter esperança, corações que querem ser fortalecidos e que principalmente estão reconhecendo que em Cristo podem encontrar tudo isso. Por isso, Senhor, confirma tudo aquilo que a Tua palavra promete e diz, e que agora, nesse exato momento, possa cada um deles ter a sua experiência de profunda confiança e fé naquele que restaura e renova todas as coisas. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.